Bom, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma meditação a respeito do que a palavra de Deus fala, do que está acontecendo nos nossos dias. No livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 20 e 21, diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais daqueles que foram mortos. Aqueles que foram mortos, né? A raça humana está vivendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O nojo que causa a Deus os atos abomináveis desta geração corrompida, promíscua e arrogante, está se manifestando nos nossos dias. Lá em Provérbios, no capítulo 30, Provérbios capítulo 30, versículo 11, 12 e 13, diz assim, olha: Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Uma geração arrogante, uma geração onde tudo é permitido, onde não há limites, onde proibir é proibido, onde não existe o conceito do que é decente, do que é respeitoso, uma geração entregue a si mesmo, uma sociedade que apoia a libertinagem, apoia as ofensas aos pais, às instituições, à própria palavra de Deus. O julgamento está sendo derramado, é o início apenas. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17, diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. Quando gostamos de falar de Apocalipse e começamos a falar das pragas que Deus vai derramar sobre a terra, nós nos esquecemos que Apocalipse ele começa com a carta às 7 igrejas. A mensagem primeiro é a igreja, primeiro é manifestado a palavra do Senhor para a igreja. No capítulo 3, do versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aqui diz que a igreja ela era morna, ela não era nem fria nem quente. O sentido desse versículo no grego quer dizer que era uma igreja indiferente à palavra de Deus. E hoje a igreja está entupida de pessoas indiferentes, a começar pelos pastores. Estão indiferentes à sua responsabilidade, estão indiferentes aos valores espirituais, estão indiferentes à voz do Espírito Santo. Esta é a descrição fiel e exata da igreja de hoje. É um verdadeiro deboche o que essas igrejas estão produzindo em nome do Evangelho. Mas, na verdade, elas prestam um grande serviço a Satanás, ao Deus Mamon. Chego a pensar que os maiores ateus estão dentro das igrejas, travestidos de pastores, profetas, cantores, tudo mais. Não é possível que alguém que acredita nas Escrituras faça o que essa gente está fazendo e ainda acredita que vai enfrentar o tribunal de Deus, sabendo que Ele é Deus zeloso, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 5.
que Ele é vingador dos nossos feitos, está lá no Salmo 99, versículo 8, e que Ele é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Esse lixo gospel, esse evangelho da prosperidade, das campanhas, do oba-oba, do carnaval gospel, da festa jesuína, das baladas gospel, são a escória de um movimento religioso, ganancioso, promíscuo e abominável. Se isso causa enjoo em nós, quanto mais no Deus Santo. Em Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, diz que Deus faz juízo e justiça na terra. Eu fico perguntando a mim mesmo, como Deus se sente, como Deus vê essa geração chamada evangélica, chamada cristã. E eu pergunto a você, como é que você se sentiria sabendo que alguém está deturpando as suas palavras, tirando vantagens, enganando as pessoas, usando o seu nome? Como é que você se sentiria se você soubesse que alguém está aplicando golpes, prosperando, enriquecendo, tornando aquilo que você tem de mais valor, tornando uma coisa vulgar e ensinando as pessoas e dizendo tudo isso em teu nome? Imagina que tudo que você abomina tem sido na boca de outras pessoas algo honroso, e isso em seu nome, dizendo que você também concorda, que você ensina dessa forma. Imagina Deus, hein? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz que isso, a apostasia, é o sinal da vinda do Messias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dá uma olhadinha lá, vê com calma o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Olha, a apostasia, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa palavra apostasia, ela no grego quer dizer deserção da verdade, abandono, divórcio, né? Carta de repúdio, abandono da verdade. Não é isso que a igreja está fazendo? Não é isso o que esses chamados pastores estão fazendo? Porque o mundo, 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. No Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44, fala de que o diabo, ele fala daquilo que lhe é próprio, então o mundo fala do que lhe é próprio. O mundo odeia a palavra de Deus. Em Isaías 26, versículo 10, diz que ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprenderá justiça, porque até na terra da retidão ele vai praticar iniquidade, e não atentará para a majestade do Senhor. A igreja entupiu-se de ímpios. Lá em Mateus, no capítulo 23, dá uma passadinha lá, irmão, agora. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Existia até um esforço missionário, existia até uma dedicação à propagação da doutrina judaica. É interessante que naquela época era muito difícil as viagens. Era muito difícil, desprendia de um esforço muito maior do que hoje. E hoje muitas igrejas se gabam de suas missões, dos seus esforços para abrir congregações, de expandir o seu ministério. Isso não quer dizer nada, porque Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Um pastor de uma grande igreja, uma igreja bem conhecida, disse que a sua igreja estava cheia de ímpios. Como começou isso?
que geração de evangélicos foi gerado durante esses anos, onde uma chamada pastora diz que no céu vai entrar carnaval, samba, essa meretriz, essa prostituta espiritual. Como podemos agora, irmãos, ignorar o que está acontecendo? Devemos orar sim pelos inocentes, pelos sinceros. Há pastores, entre aspas, que são palhaços de púlpitos, que fazem o povo cair na gargalhada, que agora estão pedindo oração. Acabou o gracejo? Acabou as piadas em nome de Jesus? Cadê as determinações dos profetas? Determinem agora. Cadê a força das campanhas? A água do tratamento? As piadas? Onde estão as forças das ofertas? O sacrifício no altar? As chamadas semente? Onde estão os profetas adivinhadores, que adivinham nomes, CPFs, endereços, que impressionam as pessoas com as suas adivinhações, feiticeiros do altar, endemoniados, que querem angariar apenas uma manada de pessoas após si? Aonde está Morre Cerulo nesta hora para liberar uma palavra de uma unção de cura ao invés de uma unção de prosperidade? Onde estão os pregadores de autoajuda que determinam com arrogância de que é um profeta de Deus para a nação brasileira? Aonde vocês estão agora? Cadê a força desse evangelho que vocês pregam? Devemos orar sim pelos sinceros. Devemos orar pela verdadeira igreja do Senhor, não essa grande meretriz que está aí, mancomunada com o mundo, que procura de todo jeito como uma meretriz, como um palhaço, chamar a atenção do mundo e vão para o carnaval, fazem blocos de rua, onde o prefeito de uma cidade que se diz bispo decreta 52 dias de carnaval, onde há um verdadeiro oba-oba, ganhar dinheiro é o que importa, adorar Mamon, e tudo isso em nome de Deus. Eu quero dizer para os irmãos lá em 2 Samuel, no capítulo 24, olhe só, irmãos, estou me referindo aos sinceros, né? 2 Samuel, capítulo 24, olha o que diz lá, irmãos, do versículo 13, versículo 13 em diante. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres 7 anos de fome, que tenha fome a tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. A peste veio à terra, assolou o povo por causa do pecado de Davi. Será que a peste está sendo lançada na terra por causa do pecado da igreja? Por causa do pecado dos pastores? Porque o mundo fala do que lhe é próprio. Blasfemaram de Deus no carnaval, blasfemaram de Deus por todos os cantos. O ímpio, a boca do ímpio é um sepulcro aberto, não se espera nada de bom. Essa igreja ficou escandalizada porque o mundo blasfemou o nome do Senhor. E o que a igreja tem feito? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, não é por causa do mundo, não. É por causa da igreja.
Até onde esses pastores, carniceiros, lobos devoradores, até onde vocês vão continuar arrastando uma multidão atrás das suas ganâncias, das suas ambições? E aí eu pergunto para esse povo que segue a essa gente: está na hora de vocês avaliarem a conversão de vocês. Porque Jesus disse que a ovelha, ela ouve a voz do Senhor, ela não ouve a voz do estranho. Está na hora de você avaliar, você que segue a esses apóstolos, pastores, palhaços que conduzem vocês de um lado para o outro conforme eles querem. Está na hora de vocês avaliarem se verdadeiramente vocês tiveram uma experiência de salvação mesmo. Porque quem tem ouvido de ovelha não segue o lobo. Quem tem ouvido de ovelha não segue a esses enganadores. A palavra de Deus diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Você vai dar conta de você. É a sua eternidade. Aonde você passará a eternidade. Pode ser muito bom agora a liberdade que esses pastores estão dando para vocês em troca dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas contribuições, em troca de mantê-los numa vida de conforto e abastança. Mas a sua eternidade, a salvação da sua alma é caríssima. Custou o sangue do Senhor, a quem você deve fidelidade, a quem você deve temor, a quem você deve respeito. O lixo desse evangelho promíscuo, essa farra vai acabar. E agora, eles querem oração. Eu vou dar a vocês um conselho. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá, irmãos. Faz um pequeno esforçozinho. 2 Crônicas, capítulo 7. Lê comigo. 7,14. Vamos ler o versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos orar? Orar pelo quê? Orar pelo quê? A começar dos pastores, convertam-se ao Senhor e convoque o povo para o arrependimento. A palavra de Deus diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O pecado é o responsável por todo esse mal. Deus está irado com essa igreja promíscua, prostituta, leviana, vendida. Essa igreja que enoja o coração de Deus. A farra vai acabar. A farra vai acabar, pastores. A farra vai acabar. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, mas não essa igreja imunda, não essa grande meretriz. Muitos dizem que a grande meretriz, a grande Babilônia, é a igreja católica, né? Eu penso, irmãos, que é muito mais do que isso. É um sistema religioso prostituto. É um sistema religioso vendido. É um sistema religioso que, de acordo com Mateus 4, quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, o sistema religioso que quer governar e abraçar o mundo, que quer agradar o mundo, o sistema religioso que afaga o ego do homem, que dá tudo aquilo que o homem deseja,
esse sistema religioso que eu acredito não podemos taxar desse ou daquele distintivamente, sabe? A igreja A, a igreja B, não, é um sistema religioso. Porque fala-se de idolatria da igreja católica e os evangélicos. Não há idolatria. Fala-se de culto a ídolos, não há na igreja evangélica. Não existe em outro sistema religioso. Por que se esconder atrás de um nome evangélico, ou de igreja cristã, ou assembleia, ou batista, ou presbiteriana, ou seja lá qual for? Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Eu quero lembrar os irmãos que nos países onde a igreja é perseguida, são perseguidos aqueles que não são registrados, aqueles que não têm CNPJ, que não têm o registro do governo, é chamada igreja clandestina. Os irmãos que não se curvam diante do domínio do Estado e pregam a palavra de Deus, essa é a igreja perseguida. Porque na China tem igrejas registradas, templos abertos, que vivem debaixo do tacão do comunismo. E a igreja do Brasil, hein? Que faz acordos, que faz negociatas, que se envolve em tanta imundícia, em tanta podridão. Esses cantores gospels que enojam, levitas do diabo, servos de Satanás. Ao povo de Deus, gente, desperte. Ao povo do Senhor, a verdadeira semente da igreja, volte-se para Deus. Avalie quem merece a sua fidelidade a Jesus, não é o seu pastor. Quem merece a sua fidelidade não é a sua denominação. As pessoas estão idolatrando a sua denominação, idolatram a sua igreja, idolatram os seus pastores, idolatram os seus costumes. Isso é idolatria, isso é pecado. Jesus disse que as suas ovelhas não seguem o estranho. Você acha que Satanás, para ganhar tua alma, faria o quê? Não seria muito mais fácil abrir uma igreja, colocar um nome de Deus naquela porta da igreja, ungir alguém para pastor ou profeta? Não é mais fácil enganar você assim? Tolo, faça como a igreja de Bereia. Há muitos crentes covardes que estão dizendo, eu estou ali porque o Senhor mandou. Mentira. A essas igrejas, Jesus está do lado de fora. Como ele pode dizer, como ele pode determinar, como ele pode exigir que você esteja lá dentro, se ele está do lado de fora? Não seja covarde. Você diz que está ali porque Deus quer que você esteja ali. É mentira. Você está ali porque é um covarde, porque não tem coragem de se levantar contra esse sistema. Uma vez estive conversando com um pastor que disse para mim, irmão, é o sistema, covarde, mas o Senhor da seara virá, o dono da obra vai vir, aquele a quem você deve realmente o temor, porque ele é fogo consumidor. Vai fazer como Adão, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e comi, vai passar a culpa para outro? O que você vai dizer para Jesus? Não, Senhor, eu obedeci ao meu pastor. Não, Senhor, eu obedeci à doutrina da minha igreja. É isso que você vai dizer àquele que verteu o seu sangue por você, seu covarde? Cresça, desperte enquanto é tempo. A praga chegou. E o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo da destruição, digamos assim, mais
para que você possa entender, porque o anjo da destruição ele veio da parte do Senhor. Se ele não vê o sinal do sangue na sua testa, você vai ser atingido. E como você terá o sinal do sangue na sua testa? E eu pergunto para você, quando foi que você teve uma experiência real e genuína de salvação? Eu não estou perguntando quando foi que você foi para a igreja, quando foi que você se tornou membro, ou que você foi ungido a obreiro, ou seja lá o que for. Eu estou perguntando quando foi que você teve uma experiência real e genuína de arrependimento, de novo nascimento. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, de modo algum entrará no reino de Deus. Você pode ser membro de igreja, você pode ser missionário, você pode ser pastor, você pode ser profeta, você pode ser o que você quiser. Mas se você não nascer de novo, o diabo tem vitória na tua vida, o diabo tem lucro. Ele sabe que você está perdido por toda a eternidade. Está na hora de você tomar posição, povo. Você covarde, que está escondido atrás de uma carteira de igreja. Você que está escondido através de uma organização. Você que bate no peito e diz que eu sou da igreja A ou B. Minha igreja tem peso só se for no mundo. Igrejas não salvam. Quem salva é Jesus. O anjo da destruição está passando. E o Senhor está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aonde estão os pastores, profetas? Aonde estão eles? Eu sou profeta de Deus para a nação. Quantos falaram isso, hein? Eu sou profeta de Deus para essa nação. Cadê você agora? Profetiza que um dia, determine que um dia, 2 dias, essa praga vai embora. Determina. Valdemiro, Silas Malafaia, R.R. Soares, Igreja Universal, Macedo e tantos outros, não é só eles não, tantos e tantos outros. Se nós fôssemos falar nome por nome, a gente esqueceria de alguns. Determinem. Usem a autoridade espiritual de vocês para determinar que em 2 dias acaba essa praga. A praga veio sobre Israel por causa do pecado de Davi. Quem sabe essa praga não está sendo derramada por causa do pecado desses pastores, dessas igrejas que estão sem nenhum critério, usando o nome de Deus para se estabelecerem. Criaram necessidades financeiras enormes e para manter as suas necessidades supridas, elas não se importam de se encherem de bodes, de lobos, de ímpios. O que importa é a sustentação das suas organizações. O mundo vai prestar suas contas com Deus. Lá em Isaías 10, 1 e 2, diz, ai dos que decretam leis injustas. Esses juízes, esses deputados, esses políticos, inclusive o presidente da República, né, que disse que aceitou Jesus como seu Salvador, foi lá na Índia e se prostrou diante de um ídolo. Há quem pense que esse homem se converteu. Quando ele fez isso, eu disse para minha esposa, ele vai voltar para o Brasil e vai trazer mais maldição sobre essa terra. Prostrou-se diante de um ídolo e deixou de dar ao verdadeiro Deus a honra e a glória. Porque se não fosse o Senhor, ele não estaria vivo. Sua esposa seria viúva, sua filha órfã. Ele não estaria sentado na cadeira de presidente. Por tudo que ele passou, ele perdeu a grande oportunidade de honrar a Deus. E quem estuda o Velho Testamento
sabe que o Senhor não tolera esse tipo de comportamento. Os reis no passado, que se voltavam para os ídolos, que se prostravam diante dos ídolos, sofriam a ira do Senhor. Que Bolsonaro se arrependa amargamente, profundamente, do seu pecado. Foi politicamente correto para um mundo jaz no maligno, um mundo que adora Satanás. Mas se ele disse que aceitou a Cristo, ele se enganou. Porque quem realmente teve uma experiência de novo nascimento, jamais se prostraria diante de um ídolo. Eu deixo aos sinceros: voltem-se para o Senhor, voltem-se para Deus, clamem a Deus, busquem a face do Senhor. Não se deixem enganar por esses lobos devoradores, porque está escrito aos sinceros: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Eu quero dizer e lembrar aos irmãos que gostam de pregar Apocalipse antes de Deus derramar sua ira sobre a terra. Deus mandou 7 cartas para as igrejas, e Laodiceia foi uma igreja que provocou o vômito do nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia dos sinceros, que Deus nos guarde e que Deus nos livre. Amém.